Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, como tá tudo tranquilo aqui, eu vou gravar logo o meu relato de parto, que aproveitar que tá fresquinho na memória ainda. No dia que ela nasceu eu escrevi o relato, eu deixei ele por escrito, mas eu queria gravar também o vídeo, não queria deixar ele passar muito tempo, igual eu passei da Aurora, queria que tivesse um pouco fresquinho ainda. Bem, então vamos lá. Contrariando todo mundo, todas as equipes que me acompanharam, minha filha esperou as 40 semanas. Sim, cravado 40 semanas. Por uma das contagens se fazia 40 semanas no dia. Voltei. Eu sabia que ia alguma coisa me atrapalhar a gravar esse vídeo do relato de parto da Aurora. Eu tentei gravar 500 mil vezes. Enfim, acho que agora vai, vamos ver. A Esther tá quietinha, a Mamô tá dormindo, a Aurorinha também tá quietinha, a gente acabou de fazer bolo. Então, vamos lá. Hoje eu tô com 11 dias pós-parto, então as coisas ainda estão um pouco fresquinhas na minha cabeça. Como foi? Todo mundo achava que ia nascer antes das 37 semanas. Por várias coisas que eu tive durante a gravidez, a gente achou que ela não fosse, que o bebê, né, que até então eu não sabia que era Esther, fosse aguentar ficar aqui dentro até chegar às 37 semanas. Então, na reta final, ainda fiquei um tempo em repouso. Antes disso, eu tive também repouso, enfim. Foi mais ou menos nessa vibe. Nessa gravidez, eu fiz 3 pré-natais. O com a equipe de parto domiciliar, o na clínica da família e o... não era particular. Eu não pagava por ele, mas também não era plano de saúde. Enfim, eu acho que eu não vou focar muito nele, porque acho que é melhor não. Então, esse eu fazia mais por protocolo, porque se eu precisasse de alguma coisa para me afastar do trabalho, eu precisava fazer esse pré-natal especificamente, por conta dos atestados. Fazia na clínica da família porque eu gostava mesmo, eu queria ter fazer um segundo pré-natal para juntar com o do parto domiciliar, e o de parto domiciliar porque era o principal, na verdade, para mim, que era a equipe que iria estar no meu parto. A propósito, recomendo muito na clínica da família que eu fiz o pré-natal, eu adoro demais eles. Achei ótimo esse pré-natal que eu fiz também. Enfim. Então eu fazia esses 3. Na reta final, eu comecei a ficar com medo de ir num deles, porque eu achava que eles iam querer me induzir para uma cesárea sem necessidade. Então eu fugi um pouco dele, para falar a verdade. Também não é muito certo, mas eu cheguei a fugir dele na reta final. Fui algumas vezes meio que obrigada. Cardiotocografia, eu fugia dela também, porque eu tava sentindo contração de 1 em 1 minuto. Eu tava com medo do caramba de fazer esse exame e lá parecia que eu estava realmente com contrações de 1 em 1 minuto e quererem me internar. Porque se eu tava com isso há semanas, a probabilidade de me internarem e eu não engrenar o trabalho de parto naquele momento, que eu sabia que eu não estava em trabalho de parto, era muito grande. Então, enfim, acabou que no dia que era pra fazer eu não fui, aí me ligaram porque eu não tinha ido, e no dia seguinte eles desistiram de passar esse exame pra mim. Então eu não fiz. Eu não sou uma louca desmiolada de simplesmente não ir. Eu tava sendo acompanhada nos outros 2 lugares e a gente entrou num consenso, tanto num pré-natal quanto no outro, que não tinha a menor necessidade de eu ir fazer esse exame porque estava tudo bem. Enfim, chegou às 37 semanas e eu comecei a comemorar porque tinha finalmente estado a termo, né? Pré-termo, que chamam, mas
poderia nascer em casa, não era mais considerado prematuro, então eu estava completamente feliz. E nisso o bebê estava desde a semana 35 a mais ou menos 2 dedos da saída. Pelo que a gente olhava, pelo que as enfermeiras olhavam. Então, ninguém achava mesmo que o bebê fosse aguentar até lá. Aí tá. Vamos voltar um pouquinho à história. A gente fez uma aposta aqui em casa que dia que o bebê ia nascer. O meu sogro e meu pai chutaram que nasceria dia 6 de abril. Eu chutei que nasceria dia 4 pro dia 5 de abril. Porque, pra mim, ele só iria nascer depois que passasse o Tríduo Pascual. Eu queria muito ir participar na quinta, na sexta e no sábado santo na igreja. Eu queria muito ir, principalmente no sábado. Então, na minha cabeça, o bebê não ia nascer antes disso. Eu falava desde sempre, só vai nascer depois que passar sábado. Não tô nem falando de domingo, tô falando de sábado. Quando terminar o tríduo, né? Terminar a missa, aí vai nascer, não vai nascer antes disso. Só que aí, com tudo que eu tava sentindo, depois de um tempo eu desisti disso. Eu falei, não vai rolar dessa forma não. Vai nascer antes. Quando finalmente eu cheguei na semana 39, que era a semana do Tríduo Pascual, eu tinha a opção de marcar pra ir na igreja, na quinta, na sexta, no sábado, ou não marcar. Podia, porque tá sendo agendado por conta do Covid. Ou só assistir pela televisão. Só que não é a mesma coisa assistindo pela televisão, ainda mais com um bebê de 2 anos. Ela não ia deixar eu participar, porque no ano anterior foi exatamente isso que aconteceu. Eu não consegui praticamente participar. Então eu falei, vou marcar. Se nascer antes disso, eu passo meu ingresso, né? Eu passo minha marcação adiante para alguém que não tenha conseguido marcar. Então foi isso. Na hora que abriu, eu marquei e esgotou muito rápido até. E foi. E aí eu comecei a pensar, poxa, o bebê podia esperar, né? Podia esperar passar esses diazinhos. Enfim, chegou quinta, chegou sexta, aí no sábado eu tinha consulta com as enfermeiras aqui em casa. Na segunda ou foi na terça? Acho que foi terça. Teve consulta com as enfermeiras na clínica da família. E aí eu tava bem, eu falei, não vai nascer essa semana, vai nascer só quando passar sábado, não vai nascer essa semana. Porque eu fiquei uma semana totalmente tranquila, eu não tava sentindo que ia nascer nada. E no sábado, até a enfermeira que veio, que foi a Carol, ela olhou pra mim e falou, não vai nascer hoje, né? Eu falei, não, só depois que passar a missa, agora não. Eu sabia que não ia nascer agora. Eu falei, não vai nascer agora. Só depois que passar. Eu já tava, super plena. Eu tava, caramba, bebê resolveu mesmo me deixar participar, né? Eu tava, muito feliz com isso. Se eu chorar falando, é porque eu tô com os hormônios a flor da pele ainda por conta do pós-parto, tá, gente? Enfim. Fui pra missa, normal. Na quinta e na sexta eu fiquei tranquila, não fiquei passando mal. No sábado, depois que passou, quem é católica sabe, tem uma parte no Sábado Santo que tem o Glória, e aí começam a botar os objetos litúrgicos, começam a botar toalha e tal, a cruz deixa de ficar coberta, enfim. E aí, quando a gente passou essa parte, eu comecei a sentir muita pressão pra baixo. Aí eu fiquei, caramba, será que minha bolsa vai estourar? Será que o bebê vai nascer agora? Tinha chegado na parte que eu mais queria ver, eu tinha visto. E aí, enfim, tanto é que tava sendo gravada pela televisão e o meu marido tava acompanhando com a minha filha pelo YouTube. Então ele ficava vendo minhas caras pra eu tentar ver se precisava me acudir. E nisso a minha mãe já tava desesperada comigo, porque ela achava que a bolsa ia estourar e que as pessoas da igreja iam ficar desesperadas e que iam querer me levar pro primeiro hospital que encontrasse. Aí eu brincava falando, ninguém vai me levar pro hospital nenhum porque eu não tô nem com a identidade. Eu era doida, né? Eu tenho probleminhas sérios, enfim.
Aí foi... Enfim, passou o dia. Voltei pra casa e tal, e tomei meu chá, banho quente. Fiquei um pouco na minha banheira, porque assim, eu tenho... Depois, na hora que eu for mostrar o parque em si, eu vou mostrar foto dessa banheira. É a banheira da minha filha. É minha, só que é da minha filha também. É uma banheira que você dobra toda e aí ela fica pequena, mas dá pra você montar no banheiro. E minha filha usa muito pra brincar de piscina nela. Mas eu cabo lá dentro também. Enfim, montei ela e fiquei um tempo lá, relaxando, ouvi minhas músicas de parto e tal, enfim. Dormimos. No dia seguinte era missa de Páscoa, né? E eu fui também. Na verdade, nem sabia se eu ia ou não. Voltei de novo, mais uma tentativa para terminar o relato. Então, fui pra missa de Páscoa, foi tudo normal. Eu fiquei muito enjoada, eu não fiquei muito bem, na verdade. De todos os dias, esse foi o dia que eu fiquei mais sentindo algumas coisas. Cheguei até a pensar que realmente fosse ter o bebê naquele dia. Mas passou. Passou um tempo. Em casa, mais comemoramos a Páscoa, né? O pessoal daqui de casa. E beleza, eu falei, não deve nascer hoje não. Depois o meu marido começou a ficar falando que ele ia perder o parto, que não sei o que, porque o trabalho dele ia começar a fazer viagens por causa do trabalho, que ele ia perder, que era pra ele já estar numa viagem, só não esteve por conta da pandemia, que ela acabou sendo adiada, mas que ele torcia pra nascer até esse dia, né, que era o domingo, porque senão ele ia perder. Aí eu acabei, quer saber, vamos ajudar o bebê. Aí a gente resolveu brincar de Just Dance. E aí eu, o meu marido, a minha filha e minha cachorrinha, a gente ficou dançando. E aí a gente dançou Opa Gangnam Style. Eu vou tentar recuperar o vídeo, porque tava no meu antigo celular. E vou tentar recuperar ele, que aí eu boto um trechinho aqui. A gente parecia lagartixas dançando. Mas aí eu, não, vamos ver se isso ajuda o bebê a querer nascer, né, essa noite. No dia seguinte, ele ia trabalhar e ia ficar de serviço, então ele não ia voltar para casa. Enfim, nada aconteceu. E ele resolveu mandar mensagem para a equipe perguntando como é que a gente saberia que estávamos em trabalho de parto se a bolsa não estourasse. Por que essa pergunta dele? Porque eu já tava, meu tampão já tinha saído, já tinha se regenerado umas 500 vezes a semanas. Eu tava com as contrações ritmadas de 1 minuto a semanas. Então, o que me diria que eu tava em trabalho de parto seria a bolsa estourar. Eu tava com medo, e ele também, de ser igual da outra vez. Eu só senti realmente as dores do trabalho de parto no expulsivo. Acabou que uma das enfermeiras da equipe apareceu no outro parto, pela bolsa ter estourado e ele ter pedido, e ele ter falado pra vir. Porque por mim eu tava bem, não tinha porque ninguém vindo da outra vez. Então a gente tava com um pouco de medo disso. Enfim, mas a probabilidade da bolsa não estourar era muito pequena. Pelo que eu pesquisei, em torno de 2% só dos partos que a bolsa não estoura. Então não era algo que a gente precisaria se preocupar. Então a bolsa ia estourar de uma hora ou outra. Enfim. Fomos dormir, nada aconteceu. Eu cheguei a tomar chá e pra água quente ainda um pouco. Na verdade eu fazia muito isso, mas não aconteceu nada. Eu não acordei quando ele foi pro trabalho, geralmente eu acordo, não acordei. Passamos a segunda-feira inteira normal. Continuei com as dores de sempre, nada fora do comum. Meu comum, pelo menos, naquele momento. À noite, a minha filha não queria dormir. E ela tava nos últimos dias com isso de, hoje vai nascer o bebê, hoje vai nascer irmão, hoje vai nascer irmão. E ela tava indo dormir muito tarde. Ela tava começando a dormir, ela sempre foi de dormir cedo. Nesses últimos dias ela começou a querer dormir em torno de 2 e pouca da manhã, 3 horas. Esse virou um novo normal dela.
E se ela sentia que eu não estava perto, por algum motivo, se eu tinha que ir pra alguma consulta, alguma coisa, e, por exemplo, meu sogro ia ficar com ela, ou meu pai ia ficar com ela pra eu conseguir ir na consulta, pra ela não ter que se expor até, ela sentia e acordava. Então ela sentia quando eu não estava perto. E aí, nesse dia, 11 e pouca da noite, eu tava até assistindo Pesadelo na Cozinha. Muito tempo que eu não assisto, na verdade. Eu voltei a assistir naquele dia. Ela decidiu que iria jantar de novo. Nessa época, a gente estava combinando de jantar e almoçar, enfim. Meu sogro que estava fazendo comida, como ele mora aqui, porta com porta da gente, a gente combinou que a gente comprava carne, comprava frango, e ele transformava em algo comestível, pra não ter que fazer isso, não ter que ficar fazendo esforço, não ter que fazer esse tipo de coisa. Até por conta do meu repouso que eu tava tendo antes, né? E, enfim, acabou continuando. Então eu não queria até lá 11 e pouca da noite pra ela comer de novo, né? Então o que tinha na geladeira, no freezer, no caso, era nuggets. E aí eu falei, vai ser isso. Não é nem um pouco saudável, mas assim, eu não tava me sentindo muito bem. Eu tava com as dores ainda chatinhas, né? De sempre, mas eu não tava muito afim de fazer comida. Então eu fiz isso mesmo e falei, filha, você vai comer isso. Tudo bem? Aí ela adora, então ela falou que ok. A observação, ela tem 2 anos e 4 meses. Não é nem um pouco saudável ela ter comido isso, mas na hora foi o que deu. Enfim, aí quando eu tava na cozinha, minha mãe me ligou por vídeo pelo WhatsApp. E aí ela viu que eu tava meio curvada, sabe? E aí ela foi e falou pra mim, tudo bem? Aí eu falei que tava, só as dores de sempre. Eli vai nascer. Eu falei, mãe, você tá falando que vai nascer desde as 35 semanas, não vai nascer agora. Aí ela foi, quer que seu pai durma aí? Meu pai estava acostumado a vir dormir aqui em casa. Minha mãe está acostumada, aliás, a pedir pro meu pai vir dormir aqui em casa quando o meu marido está de serviço. Só que eu sempre falo para ela que não precisa, que não tem necessidade, que eu tô bem. Mas aí ela decidiu, quis porque quis fazer ele vir. Então eu falei, quer saber? Pode mandar ele vir. Pela primeira vez eu não falei, não vem. Dessa vez eu falei, quer saber? Pode mandar vir. E aí, beleza. Ele chegou aqui, eram quase meia-noite. E aí ele falou, eu somente tinha que ter vindo, porque eu não sei fazer parto, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, pai, que bom, porque parto quem faz é a mulher e o bebê. E outra, eu não tô em trabalho de parto, não vai nascer hoje, o Gu não tá aqui. Eu tava muito crente que só ia nascer quando o Gustavo estivesse aqui. No caso, como ele não ia passar essa madrugada aqui, não ia nascer nessa madrugada. E eu também tava muito confiante que iria nascer em alguma madrugada. Eu não tava achando que ia nascer durante o dia. Eu tava achando que ia nascer realmente em alguma madrugada. Só que não nessa. Porque da semana, seria a pior, porque o Gustavo não estaria aqui. Enfim. Aí, mas ele falou, eu vou montar logo a piscina. Ele sabia que ia nascer em casa, diferente da primeira vez que ninguém sabia, dessa vez todo mundo sabia que ia nascer em casa. Então, ele falou, vamos montar a piscina e a gente deixa pronto. Eu, tá. Aí, só que ele ficou todo perdido, ficou nervoso, ficou desesperado. E o pai, calma, não tá acontecendo nada, tô bem. Aí eu só continuei contando as contrações e continuava de 1 minuto e não tinha parado. Às vezes parava, dessa vez não parava. E aí ele foi. Foi querer montar a piscina. E aí ele começou a encher lá, e aí começou a encher com a boca, tinha bomba, mas ele resolveu encher com a boca. E aí eu falei, pai, tem a bomba. Ele, eu não sei usar isso, como é que usa isso? Eu falei, pai, não sei, porque quem encheu outra vez foi o Gu. Enfim, a gente ficou lá brigando. E a Aurora tava acordada, tava querendo entrar na piscina, mesmo vazia, tava querendo entrar na piscina. E aí eu falei, pai, se acontecer alguma coisa e eu for entrar em trabalho de parto, tem que botar uma lona embaixo e uma lona dentro da piscina. Aí ele, então vamos abrir logo a lona, vamos deixar ela pronta. Aí o pai, não precisa, porque eu não tô em trabalho de parto, não vai nascer agora. Então não precisa, né, botar lona nenhuma, tá tudo bem. Deixa fechado, até pra ficar mais higiênico, digamos assim, né? Deixa fechado. Aí tá. Aí, depois de um tempo, ele falou, não vou adormecer a Aurora, porque senão ela não tá acostumada a dormir tarde, senão ela vai acabar acordando cedo. Eu não adormeci ela, porque eu não tô muito bem, eu quero ficar deitadinha e tudo mais, pode adormecer ela. Meu pai é o melhor pra adormecer a Aurora. Comigo, ela dorme por conta do peito, mas com meu pai, ele tem uma coisa que ele adormece ela tão fácil. Enfim.
Aí beleza, ele falou que ia adormecer ela. Acabou que os dois ficaram aqui na cama brincando. E aí eu apaguei. Aí quando a Aurora dormiu, eu já tava dormindo, ele foi e me acordou pra eu desligar a televisão. Aí eu fiquei estressada, né? Eu era só apertar o botão vermelho. Tipo, eu não tinha que ficar estressada com ele, ele tinha ido lá pra me ajudar, mas eu fiquei estressada. Passou. Aí, só que eu tava com muita dor de barriga nesse dia todo. Mas assim, eu deduzia que isso fosse por conta da Páscoa. Porque no domingo eu também já tava assim. Então eu não conseguia dizer que isso era por conta do trabalho de parto. Então pra mim era uma coisa normal. Beleza. Passou, então toda hora eu ia acabar vindo no banheiro, aí ele me perguntava se estava bem, às vezes ele me acordava do nada. E aí eu falava, ele perguntava se estava bem, e eu falava, tô bem, só quero dormir. Enfim, e nisso eu mandava mensagem pro Gustavo, mandei várias mensagens pra ele. Eu perguntava como é que tava o trabalho, eu falava que eu não estava muito bem, mas depois eu falava que eu estava bem, eu falava, enfim. Aí depois, a última vez que eu acordei, foi às 5h40 da manhã, mais ou menos. E aí eu mandei mensagem pra ele, olha, agora já virou o dia, agora daqui a pouco chega alguém pra ir. Então, se eu entrasse no trabalho de parto agora, daria pra alguém te render e você chegar a tempo. Eu mandei essa mensagem pra ele no dia 6. Aí já foi terça-feira de manhã. E aí eu fui no banheiro, normal, porque eu tava com dor de barriga. E aí eu comecei a sentir, enquanto eu tava no banheiro, uma pressão pra baixo. E aí eu falei, será que eu devo avisar pra equipe? Porque eu tava sentindo tanta coisa há tanto tempo que eu não sabia se devia ou não avisar. Então eu digitava a mensagem pra elas, eu apagava, eu digitava e apagava, eu digitava e apagava. E eu não sabia o que fazer. Porque uma coisa que eu não queria era muita gente aqui e não ser a hora. Eu não queria chamar todo mundo sem motivo, sabe? Eu queria chamar quando realmente fosse estar em trabalho de parto, o pessoal vir, nasceu, enfim. Eu não queria dar trabalho para as pessoas. O meu maior problema é esse. Eu não quero dar trabalho para as pessoas. E aí, às vezes, eu deveria confiar um pouco, sim, na minha intuição. Mas na hora eu só tava pensando em não querer dar trabalho, sabe? Enfim. Aí acabou que eu resolvi mandar mensagem, aí falaram pra eu ir pro banho quente, eu falei que a bolsa tinha estourado, que eu tava sentindo tudo exatamente igual, só tinha sentido uma pressão enquanto eu tava sentada. E aí falaram pra tomar banho quente e tomar meu chazinho. Beleza. Fui tranquilo. Aí meu pai ficou batendo na porta dele, você tá bem? Eu tô bem, tá tudo bem, só vou ficar debaixo da água. E aí eu falei, pai, já que você tá querendo fazer alguma coisa, porque ele falou que queria ajudar, faz um chá pra mim, de camomila, erva doce. Aí ele falou que ia fazer. Aí logo que falou isso, a Aurora acordou. Ele começou a ficar desesperado porque a Aurora tinha acordado. Aí ele começou a ficar muito desesperado. E aí ele foi bater na casa do meu sogro. E aí começou o frenesi dos dois. Eu cheguei a ligar pro meu sogro, pedi pra ele abrir a porta da casa dele, porque senão meu pai ia acabar arrombando a porta da casa dele. E aí ele deduziu que a bolsa tinha estourado. Os dois ficaram desesperados, pra um lado, pro outro. Sério. Sabe o ligeirinho? Eram os dois, pra um lado pro outro, pra um lado pro outro. E eu, gente, eu fiquei muito nervosa com aquilo. Eu fiquei muito nervosa porque pra mim eu não tava em trabalho de parto. Pra mim eu só tava sentindo as dores que eu estava sentindo sempre. Não era nada fora do comum. Só que os dois me deixaram tão nervosa. Mas meu pai, porque no Sugatel eu nem cheguei a ver muito. Mas eu fiquei muito nervosa com aquilo. E aí eu fui e mandei. Na verdade, foi Deus, tá? Eles dois ficarem assim nesse nervosismo, porque senão, se não fosse por causa do nervosismo deles, eu não teria feito o que eu vou falar agora que eu fiz, e a equipe não tinha vindo. Foi por causa do nervoso deles. Então, assim, tem um motivo para eles terem ficado nervosos e terem me deixado nervosa. Porque por mim eu não ia chamar a equipe nenhuma. Aí quando eu vi os dois de um lado pro outro, eu fiquei nervosa, tentava ligar pro Gustavo, não conseguia. Mandei mensagem pros números que ele tinha me passado, e eu não conseguia falar. O celular dele tinha quebrado, né? Então ele não queria arrumar outro celular para levar, porque ele falou que se eu precisasse, eu conseguiria falar com qualquer pessoa do trabalho dele. Passou vários números. Acabou que, graças a Deus, a mãe dele deu um celular para ele, o antigo dela, e ele levou esse. Porque eu não consegui falar com nenhum dos números que ele me passou. Eu fiquei com uma raiva dele. Eu já estava com raiva porque ele não queria arrumar o celular. Ainda bem que ela deu um celular pra ele, sério. Eu teria ficado muito, muito irritada. Enfim.
Aí eu fui tentar falar com ele e não conseguia. Aí a minha melhor amiga, ela ia participar do parto. E aí eu fiquei tão nervosa com os outros dois que eu só queria que ela viesse pra cá. Eu não achava que eu tava em trabalho de parto, mas ter uma amiga, sabe? Ter a minha melhor amiga aqui, eu ia me sentir mais tranquila. Eu preferia estar com alguém aqui. Alguém que não fosse me deixar nervosa. Então, eu não queria chamar minha mãe pra cá porque ela ia ficar nervosa também. E não tinha necessidade, porque pra mim tava tudo normal. Aí eu fui e falei pra. Aí eu tentei ligar pra ela e não consegui. Aí eu caí em um choro, comecei. Eu gravei um áudio desesperada, desesperada. E foi mais ou menos assim o áudio que eu tinha falado. Gente, se alguém conseguir falar com a Gabi, fala pra ela, pra vir, por favor, alguma coisa assim. Só que eu tava chorando de verdade. Eu tava nervosa. Eu tava me sentindo sem chão aqui, me sentindo carente, me sentindo sozinha. Eles estavam me deixando nervosa, sabe? Eu não achei que fosse nascer, só que eu queria alguém. Me senti muito sozinha. Tava me sentindo muito, muito, muito sozinha. E aí eu só vi, logo depois, ela só vi mensagem. Não lembro qual foi a ordem. Eu sei que a Carol aí de Edmima mandaram uma mensagem assim: estou a caminho, tô indo, tô a caminho, sei lá. E a Gabi, tô pegando o Uber. E aí eu não vindo ficar comigo. Não vou ficar sozinha. Eu tava me sentindo muito sozinha. Aí. Aí tá. Aí foi aí que eu lembrei que eu tava. Que eu tinha ido pro banheiro, eu tava sem roupa no banheiro, né? E eu não queria ficar sem roupa, ainda mais com gente aqui. E eu não podia sair do banheiro, porque tinha meu pai passando pra um lado, tinha meu sogro passando pro outro. Eu não tava confortável. E aí. E aí eu fui pedir pra eles pegarem pra mim um biquíni que tinha numa das gavetas do meu armário. Eles devem ter mexido em todas as gavetas, porque eu tenho 500 gavetas aqui. E aí o meu sogro me deu o biquíni, meu pai pegou e o meu sogro me deu o biquíni, aí eu botei e fiquei de biquíni no banheiro. Só a parte de cima, na verdade. A parte de baixo nem tentei botar. Podia, porque eu achava que não ia nascer, mas eu nem tentei botar. Enfim. Aí, logo depois, eu mandei. Eu tava pensando se chamava ou não a fotógrafa, porque já que a equipe toda ia vir, eu pensei, será que eu devo chamar a fotógrafa? Mas eu não sabia realmente o que fazer. Mas aí a fotógrafa mandou, estou a caminho. Aí eu, ai que bom, então eu não vou precisar mandar mensagem pra ela. Isso eram mais 6 da manhã, mais ou menos. Eu mandei mensagem pra elas, eram umas 6h50 por aí, não lembro certo. Enfim. Até aí a bolsa tinha estourado, depois o Bruno contou que o pai dele mandou várias mensagens falando pra ele que a bolsa tinha estourado pra ele vir correndo. E eu mandei mensagem pra ele falando: amor, eu não acho que eu tô em trabalho de parto, mas, por favor, já passou seu serviço, vem pra cá, pede pra alguém assumir seu serviço agora, depois outro dia você assume a pessoa, por favor, não me deixe sozinho. Eu tinha mandado isso pra ele. Enfim, primeiro chegou a Gabi, ela foi e falou: ai, tadinha. Ela foi falou, ela olhou pra mim e. Eu avisei pro meu pai. Quando eu avisei pro meu pai que a equipe tava vindo, meu Deus, a equipe tá vindo, vai ser! Foi assim, entendeu? Eu liguei pra minha mãe. Antes da Gabi chegar, eu liguei pra minha mãe e pedi pra ela ficar ligando pro Gustavo. Eu falei, não, falei só pra ela ligar pro Gustavo, ficar ligando, porque eu não ia mais tentar ligar e me desligar de tudo. Só fala pro Gustavo vir. Acabou que minha mãe nem ligou pro Gustavo. Pelo menos ele fala que não tem ligação. Mas ela apareceu aqui. Enfim. Aí a Gabi chegou, eu tava ouvindo música no banheiro, porque eu resolvi botar a música do quarto, né? E aí ela ficou brincando, mandou um áudio no grupo, gente, ela tá ouvindo a playlist do parto. Outra vez ela só ouviu isso como tava pra nascer, não sei o que. Piada, né? Enfim. Aí ela chegou e tava, você fica em pé o tempo todo? Eu falei, ué. Aí ela tem essa banheira aqui, vamos encher. E aí você fica sentada nela, ou tem uma cadeira pra você ficar, que eu trago a bola pra cá. Aí eu falei, então vamos encher essa banheira. A gente desceu a banheira, eu ainda limpei a banheira porque tava um pouco suja. Ainda passei uma água nela e sentei.
deixei a água caindo lá nas minhas costas quentes. E fiquei lá. Mas fiquei rindo, conversando, fiquei de boa, ela me relaxou. E logo depois chegou a Carol, que me relaxou mais ainda. E quando ela chegou, ela tava chorando. E, sei lá, sabe, me trouxe a paz que eu precisava. E eu tava mais tranquila com a Gabi. Eu fiquei muito mais tranquila quando ela chegou também. Tipo, eu não achava que fosse necessário elas estarem ali para pro parto, porque eu não achei que fosse nascer. Mas foi muito importante elas estarem ali. Tanto a Gabi, quanto a Carol, quanto a Gemima, quanto a Isa, foi muito importante as 4 estarem ali. Por mim, estarem ali, companhia, sabe? Eu realmente não achava. Achei que fosse todo mundo chegar, fosse ficar horas ali, não fosse progredir trabalho de parto nenhum ali naquele momento, que depois ela tivesse que ir outro dia. Mas naquele momento eu precisava de alguém, eu precisava de companhia, eu precisava de alguém ali comigo. Então ver ela ali, a Gabi e a Carol comigo, sei lá, era como se passasse pra mim, vai ficar tudo bem. Nós estamos aqui, você não tá sozinha. Era isso que eu sentia. E aí depois quando eu vi também a Jimmy passar por um lado, a Isa passar pelo outro. Aí depois eu vi a fotógrafa também passando, eu caramba, agora se nascer, pelo menos o Gustavo vai assistir por vídeo, sabe? No outro parto acabou que por eu falar tanto que não ia nascer, que tava tranquilo, a fotógrafa chegou tarde. Por minha causa, não foi culpa dela, foi minha causa que eu devia ter falado pra Javin. E dessa vez ela tava lá, sabe? Não foi a mesma pessoa, mas enfim, tava lá minha fotógrafa. Ninguém levou em consideração eu falar que tava tudo bem. E eu fico muito feliz por ninguém ter levado em consideração eu falar que tava tudo bem. Porque eu não saberia dizer quando eu não estava bem. Eu vou pegar a minha filha só um minutinho. Gente, eu fiz uma parada no vídeo porque tava ficando muito gigante. Tinha dado 1 hora de vídeo. Então eu vou parar aqui a parte 1 e depois eu volto com a parte 2, tá bom? Beijinhos. Tchau.